Boa noite. Traficantes ordenam toque de recolher no bairro Itararé, em Vitória. Os moradores estão assustados com a violência na região. Tenente-coronel que furou blitz da Lei Seca é afastado do cargo de assessor jurídico do comandante da PM. Obras no estado estão paradas porque postes de iluminação estão no meio do caminho. Dono de casa lotérica de Vila Velha é vítima de estelionatário 2 vezes em apenas um mês. E ainda uma entrevista com o prefeito de Anchieta, Marcos Assad. Ele fala sobre a demolição dos quiosques nas praias do município, determinada pela Justiça. Quarta-feira, 30 de outubro de 2013. Guarani-News Espírito Santo começa agora. Várias obras no Espírito Santo estão paradas. E sabe o motivo? No caminho delas existem postes de iluminação que precisam ser retirados. E os postes também atrapalham a vida dos moradores de Vila Velha. A placa que indica que a via é exclusiva para bicicletas não poderia estar em um lugar pior. Esta ciclovia fica na Glória, em Vila Velha. E por todo o percurso, a situação se repete. Neste poste, mais à frente, há também lixeiras e lixo na via. E acredite, um hidrante no meio da ciclovia. O ciclista que passa por aqui precisa ter atenção. Desviar dos postes, né, dos bueiros, do ralo, né? É hidrante, eles falam que fica reformando, cada vez vai abrindo mais, né? Vai fazendo bueiro, vai caindo pedra, vai prejudicando mais a nossa andada de bicicleta para cima e para baixo. Na Avenida Champanhar, o problema foi parar no meio da rua. Este poste está em frente ao ponto de ônibus há mais de 10 anos. Em Vila Velha, 32 obstáculos como este aqui. Mas não é só de pedestres, motoristas e ciclistas que postes irregulares têm atrapalhado a vida. Em todo o estado, há cerca de 750 postes que estão atrasando obras públicas. É o caso dessa rodovia em Cachoeiro, no sul do estado. A obra de duplicação de 11 quilômetros de estrada está atrasada, pois dos 167 postes que deveriam ser removidos, apenas 20 foram retirados até agora. Segundo a diretora do DR, o problema é que a empresa responsável pelos postes é lenta para remover os obstáculos. O prazo de retirada desse, às vezes, não coincide com a velocidade de execução da obra. São vários passos que a gente tem que dar junto à concessionária de energia elétrica, né? A gente precisa de uma orçamentação por parte deles, precisa que esse orçamento seja aprovado pela administração pública, precisa depois que eles enviem uma equipe para campo para efetivar a retirada dos postes. Então, são vários caminhos diferentes que têm que ser seguidos junto à administração pública e junto à concessionária para que as coisas caminhem na mesma velocidade. Às vezes essa velocidade não é compatível uma com a outra. Nossa velocidade de obra é diferente da velocidade deles de retirada de postes. E existe alguma saída para isso? Bom, a saída tem que ser construída dia a dia, né? Nós temos uma interlocução com a concessionária, não só de energia elétrica, temos outras concessionárias que nos atendem e têm obrigações contratuais conosco de nos atender num prazo bem menor, mas a gente tenta todos os dias construir um caminho mais curto, mais rápido e que leve tanto energia para a população quanto a obra pública viária, que é o que nós fazemos. Apesar da reportagem da declaração da diretora do DR, a EDP Excelsa informou que a maior parte das mudanças já foi realizada. As outras obras foram autorizadas e agora seguem um cronograma prioritário de conclusão. Foi afastado na manhã de hoje o tenente-coronel José Dirceu Pereira. Ele se negou a passar por uma blitz da Lei Seca no último dia 13. Veja as imagens feitas do momento em que ele é parado pelos policiais. O tenente-coronel José Dirceu Pereira saiu de uma boate na Reta da Penha, em Vitória, por volta das 5 horas da manhã do dia 13. Ao ser abordado em uma blitz, ele se recusa a parar, mas foi obrigado pelos policiais e teve que estacionar. O carro não, não conhece, não? Não conheço, não, senhor. Apagava já o carro. Corta o carro. O policial tá mandando o senhor cortar, o senhor tá encostando. Corta para dentro, por favor. Me liga ele, por favor. Habilitação e documentos dele. Você sabe que eu sou coronel da polícia, né? Eu não estou, não conheço o senhor, quero a identificação do senhor.
Se o senhor aí for falando, você tem que respeitar o nosso serviço. Mas tu não respeitando não? Não, mandou parar se não consegue, identifica. Depois de se identificar como tenente-coronel da PM e não fazer o teste do bafômetro, ele vai embora sem ser liberado. Um policial ainda telefonou para o CIODES pedindo orientação. Às 6 da manhã, houve uma nova ligação, dessa vez pedindo que a ocorrência fosse cancelada, mas o sistema não pode ser alterado. A PM deve ouvir ainda esta semana os envolvidos no caso. E amanhã é dia de eleição para o presidente do Tribunal de Contas do Estado. 2 nomes são cotados para a disputa. Assunto para a nossa comentarista política, a jornalista Vera Ferraz, com quem eu converso agora. Boa noite, Vera. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos que nos assistem. Quais são esses nomes? Bom, o atual presidente, conselheiro Carlos Hanna, busca a reeleição, o que é natural, mas além dele, quem também se movimenta é o conselheiro Domingos Taufner, né? E alguns conselheiros têm defendido aí a tese do rodízio na presidência, né? Vale destacar que é um eleitorado pequeno, são 5 conselheiros que participam da votação, que é secreta. Então, o Hanna busca aí fazer uma eleição de consenso, né? Mas nos bastidores, a informação é de que o Domingos Taufner já teria até a maioria dos votos para vencer a eleição. E seria o favorito? Seria o favorito, já que o eleitorado é pequeno, né? Mas ainda dá tempo de reverter essa situação, Vera? Eles trabalham para isso? O Hanna busca, sim, tem conversado aí com os conselheiros, busca essa reeleição e ele busca fazer uma eleição de consenso, né? E essa articulação entre Hanna e o próprio Taufner deve acontecer até as 2 horas de amanhã, né? Que é o horário da eleição. Vera, agora por que tanto interesse nesse cargo? Bom, o Tribunal de Contas, é importante a gente falar do papel do Tribunal de Contas, que é um órgão de fiscalização, né, da aplicação do dinheiro público, tanto no Estado quanto nos municípios, né? Então, é importante que a sociedade sim acompanhe, né? Vale destacar que, diferentemente de um passado recente, o Tribunal de Contas, no passado, ele já foi até chamado de Tribunal Faz de Conta, né? Então, a realidade hoje é bem diferente, né? O tribunal tem se pautado por uma gestão transparente, dando uma certa independência à sua área técnica, em defesa dos interesses da sociedade, né? Vale ressaltar que o tribunal tem adotado aí umas medidas cautelares para evitar o gasto, né, desnecessário do dinheiro público. Só no ano passado, 300 milhões de reais foram impedidos de irem para o ralo por meio dessas medidas cautelares, né? O que é uma coisa significativa e demonstra o papel atuante aí da Corte, né, em defesa dos interesses da sociedade, né? Então vamos esperar amanhã às 2 da tarde. Exatamente. O que a gente espera é que seja escolhido aí o melhor nome e que essa pessoa continue trabalhando para o aperfeiçoamento aí do Tribunal de Contas, para o papel de fiscalização do Tribunal de Contas. Tá certo, Vera. Muito obrigada pela sua presença. Boa noite, Adriana. Boa noite, até semana que vem. Bom, e a seguir uma entrevista com o prefeito de Anchieta. Ele fala sobre a demolição dos quiosques de Ubu, Iriri e Castelhanos, determinada pela Justiça. Nós voltamos já. Uma área de proteção ambiental em Vitória está sendo ocupada de forma irregular. Veja agora na reportagem exclusiva da Record News Espírito Santo. Era para ser uma limpeza de rotina no mangue da Baía de Vitória. Mas ao chegar em uma das ilhas, os quase 20 garis se depararam com uma situação pior do que imaginavam. Numa fiscalização de rotina que acontece 2 vezes por semana, os fiscais ambientais da Prefeitura de Vitória encontraram aqui nessa ilha, conhecida como Ilha do Campinho, uma ocupação irregular. A pessoa que invadiu fez essa barreira com pneus e pedaços de madeira para que a água da maré não chegasse até o centro da ilha. E para começar, até essa areia que a gente vê aqui, parece que não seria originária aqui da ilha. A sensação é de que um verdadeiro sítio estava sendo construído na Ilha do Campinho. A pés de manga, graviola, abacaxi, espécies não nativas do local, mudas e até uma horta com cebolinha verde pronta para ser colhida.
além de caixas d'água e bancos improvisados. Sem falar na quantidade de lixo que estava no mangue. Pedaços de madeira, garrafas PET, muitos pneus e até guarda-chuvas. Serviço para mais de um dia. Em apenas 1 hora de trabalho, os barcos foram 5 vezes até a orla para despejar o material recolhido na ilha. A estimativa é de que em 2 dias sejam feitas cerca de 100 viagens para retirar toda a sujeira. E não é só isso. Caminhando aqui no interior da ilha, um pouco mais distante daquele primeiro ponto, os fiscais encontraram ainda uma grande área de devastação causada por um incêndio criminoso. A destruição chegou a limites que os fiscais ainda não conseguem mensurar. Uma área equivalente a, no mínimo, um campo de futebol. A devastação pode ter sido causada pela queima de lixo e eletrodomésticos neste local. A ilha está numa APP, Área de Proteção Permanente, onde nada pode ser plantado, construído, muito menos destruído. É um crime, sim, ambiental, por isso a fiscalização vai estar atuando junto com a gente, com a Secretaria de Serviços, para que a gente possa evitar esse tipo de crime ambiental. Mas nos últimos 3 meses, a fiscalização identificou 4 focos de incêndio na Ilha do Campinho. Além da flora, a devastação atinge a fauna. Na época de defesa do caranguejo, quando há reprodução da espécie, alguns caranguejinhos ainda sobrevivem em meio a cinzas. A maioria morre, né? Mas tem uns que conseguem sair, mas é fauna, flora, todos os... A gente tem também os gastrópodes, né? Que são aqueles caracóizinhos que eles não têm a mobilidade tão grande, então acaba sendo queimado também, né? Nesta outra área, mais sujeira, garrafas PET e sacolas de lixo doméstico. E tudo isso vem de outros pontos da Baía de Vitória que o movimento da maré acaba trazendo para os mangues. E quem mora perto dos canais pode evitar todo esse trabalho e essa degradação do meio ambiente com uma simples rotina. Até tem a coleta de lixo, né? Mas as pessoas não são conscientizadas de colocar no momento certo, no horário certo, então acaba voando também, então até de forma sem querer isso acontece. Então tem que ser conscientizado dos horários da coleta de lixo, então isso pode ajudar muito. O subsecretário de Limpeza Urbana de Vitória disse que os responsáveis pelo crime ambiental ainda não foram identificados. O tema da redação do Enem deste ano abordou os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. E nós também queremos saber a sua opinião. A lei seca ajuda a diminuir os acidentes de trânsito causados por bebida alcoólica? Sim ou não? Vote, deixe a sua opinião. O site é o www.simnoticias.com.br. Faltando menos de 2 meses para o verão, a Justiça Federal determinou a demolição de 30 quiosques em praias da orla de Anchieta, como Ubu e Iriri. Sobre esse e outros assuntos eu converso agora com o prefeito de Anchieta, Marcos Assad. Prefeito, boa noite. Boa noite. Obrigado pela presença do senhor aqui no Hora News. Eu que agradeço a Record News pela sua oportunidade. Prefeito, o senhor pretende cumprir essa determinação da Justiça? Olha, eu vou respeitar a determinação da Justiça, mas eu não vou abrir mão do meu direito do contraditório e de buscar uma solução para que os quiosques permaneçam na praia de Anchieta sem essa demolição que foi determinada, porque nós temos um belíssimo projeto Orla para o ano que vem já está sendo implantado no município. Prefeito, o que representaria para Anchieta hoje demolir esses quiosques, como nós dissemos aí no princípio, tão perto do verão? Seria um caos. Primeiro que está perto do verão, já houve todo o preparativo para o verão. Segundo que esses quiosques, ele direto e indiretamente, dão emprego a 2.500 pessoas, mais ou menos. Então, quer dizer, seria um prejuízo para o município, seria um prejuízo para os trabalhadores? Prejuízo para o município, as famílias dono de quiosque e para os trabalhadores que vivem daquela renda. Prefeito, mas foi assinado um termo de ajustamento de conduta em 2006 e ele não foi cumprido por outras administrações? Isso, a gestão anterior não cumpriu o termo de conduta de 2006. O ano passado veio essa mesma ordem, última hora tiveram que entrar com mandato de segurança e esse mandato de segurança caiu. E agora nós estamos com essa incumbência, esse desafio de manter esses quiosques em pé na nossa orla. Vamos respeitar a justiça, como eu falei, mas vamos também usar dos meios cabíveis para impedir que, que os quiosques sejam demolidos.
O senhor disse aí no início da nossa entrevista que existe um projeto de revitalização da orla de Anchieta. O que vocês pretendem fazer? O que esse projeto contempla? Olha, a orla de Anchieta, na realidade, é o Ubu, Praia dos Castelhanos e Praia do Iriri. Isso nós estamos estudando junto com a população, junto com os empresários e junto com os quiosqueiros, um novo projeto orla para Anchieta, né, onde nós vamos melhorar a mobilidade urbana, vamos trazer quiosques modernos, com banheiros, que não atrapalhem também o visual da praia, né? Então vamos compartilhar ali o espaço da praia com essa parte de quiosque e também com a população, com os turistas que têm que usar a praia da forma legal, né? Prefeito, uma das prioridades do senhor é exatamente o turismo, quer dizer, Anchieta atrai os turistas pela praia, pela questão religiosa, pelo agronegócio, são vários atrativos que a cidade tem. Esse é um dos pontos que o senhor pretende? Sim, eu acho que o pilar da nossa economia deve ser mantido e deve ser priorizado, que é a pesca, o turismo e a agricultura. Sem, contudo, nós desprezarmos o pool industrial que tem no Anchieta, com muita consciência para impedirmos o impacto ambiental e social. O turismo religioso nosso, não só o religioso, mas o turismo de lazer, o turismo cultural, tem um potencial muito grande que nunca foi explorado. E nós estamos agora incrementando esse potencial, né? Você vê que nós temos os passos de Anchieta, tivemos a passagem agora lá do Pedro Leonardo, que deu nacionalmente deu um pulo muito grande na nossa cidade, deu um destaque muito grande. E nós temos belas praias, nós temos montanha, temos lagoas, temos um rio maravilhoso, né? Tem um potencial muito grande a ser explorado. Prefeito, até o final do mandato do senhor, o senhor pretende investir 400 milhões de reais. Esse dinheiro seria aplicado em quê? Olha, nós precisamos reestruturar Anchieta, né? Eu, quando assumi a administração, percebi logo de início que Anchieta não tem uma infraestrutura para absorver nem a população que está para chegar ao nosso município, nem o turista. Nós temos o desafio de fazer a mobilidade urbana, né? Nós já estamos com um projeto em andamento em parceria com o governo do estado. Nós temos que ter o transporte municipal, transporte coletivo municipal, que a Anchieta não tem. Rede de esgoto, nós, 10 meses de governo, fizemos 4.700 metros de rede de esgoto, quando as outras administrações fizeram 5.600 só. Então nós temos que cobrir esse município de saneamento básico, tratamento do esgoto, né? Temos uma carência muito grande, um déficit muito grande de habitação popular. Nós vamos investir na habitação popular e principalmente na capacitação dos nossos jovens, adolescentes, enfim, dos nossos trabalhadores, capacitar os nossos trabalhadores. Qual que é o principal desafio do senhor aí para os próximos anos? Todos esses que eu te falei agora, todos esses que eu te falei. Mas o senhor destacaria um em especial, a questão da educação, o investimento na qualificação dos jovens, já que a Anchieta vem atraindo investimentos, é preciso qualificar essa mão de obra? Qualificar, capacitar, melhorar a nossa educação, que ficou num péssimo resultado no ano passado. Né? A saúde, nós temos que demonstrar ao nosso turista que nós temos uma saúde sólida, uma saúde que dá para poder servir a população e também os turistas. Né? Nós queremos captar para a Anchieta a indústria, mas que os seus diretores permaneçam na nossa cidade, nós queremos render divisa para o nosso município. Isso tudo é um desafio, é um conjunto de desafios que nós temos que fazer dar certo daqui para frente. Tá certo. Prefeito Marcos Assad, prefeito de Anchieta, muito obrigada pela presença do senhor aqui na Hora News. Eu que agradeço a Hora News por essa oportunidade de estar destacando a Anchieta e a oportunidade de estar falando para vocês sobre esses assuntos de Anchieta. Obrigada, prefeito. Boa noite. Bom, e no próximo bloco, as notícias do sul do estado, direto de Cachoeiro de Itapemirim. O Hora News volta já. O corpo do pedreiro que morreu afogado no último domingo na Serra foi encontrado ontem. Ele é a 4ª vítima de afogamento na Grande Vitória em apenas 2 semanas. Esse é o corpo de Luiz Carlos Pereira, um pedreiro e soldador de 39 anos que costumava salvar vidas no mar da praia de Carapebus, na Serra, mas dessa vez foi a vítima do afogamento. Nadar ele sabia muito bem, ele salvou 3 pessoas nessa praia. Ele salvou 3 pessoas. Como para você ver que não tem ninguém para salvar ninguém, quem salva as pessoas são os próprios moradores. Se não for eles para salvar as pessoas que estão aqui, não existe outras pessoas. Família e vizinhos
reclamam da falta de profissionais nas buscas. Reclamar a respeito da nota que soltaram na imprensa hoje, que a Capitania do Esporte estavam realizando busca na praia de Camburi, sentido aqui a praia de Carapebus. E esse fato não ocorreu porque fomos lá de carro, rodamos todo o balneário aqui da Serra e da Grande Vitória, procurando o corpo e não vimos embarcação nenhuma. Tudo que indica que ele estava vivo até no momento. Ele morreu foi hoje, porque o corpo dele estava intacto, né? Então ele morreu nas pedras, ele bateu hoje na pedra e morreu hoje, porque o sangue dele estava vivinho, como a pessoa tinha acabado de cortar o dedo e, né? O corpo de bombeiro abandonou a gente. Luiz Carlos se afogou na tarde do último domingo e o corpo foi encontrado por um cavaleiro que passava na praia. E o curioso é que a própria filha de Luiz Carlos, de 16 anos, previu o local onde o corpo seria encontrado. A filha dele sempre chorando, previa o quê? Que ele ia ser encontrado, que ele estava no sonho falando para ela que ia ser encontrado perto das pedras e perto de 2 pés de coqueiro. Hoje tem as pedras, se vocês olharem do outro lado, os 2 pés de coqueiro, foi encontrado ele. O Dia de Finados é celebrado no próximo sábado e as floriculturas trabalham para atender a demanda. O dia 2 de novembro, Dia dos Finados, sempre atrai centenas de pessoas aos cemitérios da cidade. E quem vai visitar os túmulos não costuma ir de mãos vazias, levam flores. Devido a isso, as floriculturas em Linhares estão otimistas para o volume de vendas este ano. Cássio, que já está no mercado há quase 20 anos, relata que no ano passado, somente neste período, mais de 1.000 flores saíram do seu estabelecimento. Feliz com o resultado, ele espera que este ano o número de vendas seja bem maior. No passado a gente teve uma demanda, um aumento bom, e esse ano a gente espera ser maior que o ano passado. Os tradicionais crisântemos ainda estão no topo da preferência dos amigos e familiares que irão levar flores aos túmulos. Nessa data, que mais sai são os vasos de crisântemos. O comerciante afirma que tem gente que viaja no feriado, então faz a compra com antecedência. Mas existem aqueles que compram na sexta-feira, que antecede ao feriado. Alguns antecipam, até mesmo por ser feriado, para viajar, mas o foco mesmo, o dia D, é o sábado. Mas se não vai viajar e mesmo assim quiser antecipar a compra, seguem então algumas dicas de conservação dos crisântemos, que são as mais vendidas. Se deixar a flor exposta ao sol, a durabilidade é de apenas 4 dias. O ideal é que a deixe em um local fresco, sem sol, como dentro da casa, a durabilidade pode chegar a 1 mês. Quer participar do Hora News? Você pode, basta mandar pra gente suas sugestões. E olha como é fácil. Basta enviar seu e-mail para pauta@recordnewses.com.br. Curtir nossa página nas redes sociais. facebook.com/recordnewses, pelo Twitter, twitter.com/recordnewses e ainda participar das enquetes no portal www.sinoticias.com.br. E você pode ligar para a nossa redação pelos telefones 34 34 57 23 e 34 34 57 24. Agora as notícias do sul do estado, direto de Cachoeiro de Itapemirim. Boa noite, Ramon Barros. Boa noite, Adriana. Muita confusão hoje pela manhã no centro de Cachoeiro. 2 bois soltos assustaram a população e foram abatidos a tiros. 2 bois foram mortos pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira, depois de movimentar o centro de Cachoeiro de Itapemirim. Os animais estavam soltos no centro da cidade e atacaram diversas pessoas. Houve correria de populares tentando se proteger dos animais e comerciantes que se preparavam para fechar as portas para que os bois não invadissem o comércio. Uma mulher foi atacada e jogada contra um carro e um homem levou uma cabeçada do animal e foi derrubado. O Corpo de Bombeiros não conseguiu deter os animais e por isso, eles foram sacrificados com tiros. Os animais foram recolhidos por um caminhão da prefeitura e encaminhados para o centro de zoonoses. Até o fechamento desta edição, o dono dos animais não havia sido identificado.
Conselheiros tutelares de todo o sul do estado trocam experiências em Marataízes, litoral sul capixaba. Na fala da conselheira tutelar de Guaçuí, a triste e chocante realidade vivida por crianças e adolescentes que moram no extremo sul do Espírito Santo. Uma criança de 7 anos que foi abusada pelo seu próprio irmão de 14 anos, foi a reportagem lá, filmou, demos entrevista porque foi realmente muito difícil, muito doloroso para a família. Também um caso lá de um jovem de 13 anos que por causa de drogas ele está completamente dominado, nós estamos com esse caso lá. E o menino quase quebrou o conselho, poucos dias com nós lá dentro. Foi difícil segurar ele. Hoje nós estamos com muito problema de negligência, muito abuso sexual e também muito tráfico. Os adolescentes, nós estamos com um adolescente lá de 13 anos, 14, 16, até 17, 18 incompleto, com muito tráfico. Estas e outras histórias vividas por membros dos conselhos tutelares da criança e do adolescente do sul do estado estão sendo discutidas no primeiro encontro do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, que acontece até amanhã em Marataízes. No salão do júri, membros do Ministério Público, juízes e o prefeito daquele município e várias outras autoridades debatem o tema em busca de novas realidades e projetos que visem dar outro caminho à preocupante realidade vivida por milhares de crianças e adolescentes que vivem na região sul. Para o presidente do Conselho da Criança e do Adolescente de Marataízes, há muitos obstáculos que precisam ser vencidos. Mas por aqui não se pensa em desistir, em lutar por um mundo melhor. As carências sempre existem, mas dentro daquilo que a gente tem condição de estar trabalhando, a gente está fazendo um belo trabalho. E esse encontro visa isso, reunir os conselhos tutelares do sul do estado para que cada um fale um pouquinho do seu trabalho e que a gente possa, dentro do que a gente tem, fortalecer ainda mais esse trabalho. O prefeito Robertino da Silva, o Tininho, recebeu todos os participantes e se posicionou decidido a ser um elo entre os conselhos para que um novo caminho possa ser trilhado, tanto pelos profissionais que atuam na área, quanto para as crianças e adolescentes que hoje vivem em situação de risco social. Trabalhamos a criança e o adolescente de forma muito responsável e o Conselho Tutelar do nosso município vem desempenhando um trabalho excelente em parceria com entidades organizadas e o que sair daqui, as propostas que saírem daqui, com certeza de forma legal e viável ao município, terá total apoio. Um plano nacional de ação avalia e melhora as áreas de preservação das tartarugas marinhas brasileiras. Nós visitamos uma dessas áreas aqui no Espírito Santo. É o caso das tartarugas marinhas. O PAN serve como instrumento indispensável para a conservação dessas espécies no Brasil. Bom, nós estamos aqui no projeto Tamar, no litoral sul capixaba, e você vai conhecer como funciona esse importante projeto para proteger as tartarugas marinhas. A Fundação Pro-Tamar é uma instituição privada sem fins lucrativos, fundada em 1988 e considerada de utilidade pública federal desde 1996. Ela coadministra o projeto Tamar juntamente com o ICMBio e é responsável pela execução de 27 dessas ações redefinidas, além de apoiar outras 34. Em Anchieta existe uma base do projeto Tamar aberta à visitação. Vale a pena conferir? Aqui as novas gerações conhecem essa espécie e as formas de preservação, além de ser um santuário das tartarugas marinhas brasileiras. A natureza é muito bela realmente. Bom, Adriana, com essas imagens a gente se despede hoje de Cachoeiro. Nós nos encontramos amanhã nesse mesmo horário com mais notícias aqui do sul do estado. Voltamos à Vitória com você. Uma boa noite e até amanhã. Obrigada, Ramon Barros. Boa noite e até amanhã. E nós vamos para um breve intervalo e na volta você vai ver: homem aplica golpe 2 vezes em uma lotérica de Vila Velha.
Traficantes ordenaram toque de recolher no bairro Itararé, em Vitória. Os moradores estão assustados com a violência na região. Nesta quarta-feira, escolas permaneceram fechadas. Na entrada de uma delas, objetos utilizados por usuários de drogas. A cada 10 minutos, uma viatura da polícia. Vários rapazes foram abordados na mesma pracinha. E segundo o rapaz, que não quer se identificar, o tráfico acontece bem próximo à polícia. Se vocês subir lá no ponto final do Barra da Penha agora, vocês vão ver os traficantes traficando na frente de polícia, lá na Casa Rosa, lá no ponto final do Barra da Penha. Perto do DPM? Perto do DPM. Esse negócio de toque de recolher, não foi ninguém daqui de baixo, não. Uhum. Normalmente acontece isso ao pessoal dos bairros vizinhos? É. Uhum. Acontece guerra dos gangues, dos bairros vizinhos e afeta aqui Itararé? É, acontece essas guerras aí, dos bairros aí. Os policiamentos, quando vem fazer a patrulha, eles não chegam respeitando o morador, não. Sai botando pistola na cara de morador, não quer saber quem é bandido. Na segunda-feira, um rapaz de 16 anos foi assassinado durante um tiroteio em Andorinhas, bairro vizinho aqui de Itararé. Um grupo do bairro da Penha tentou tomar o controle do tráfico de drogas em Andorinhas. E hoje, por volta de meio-dia, se espalhou o boato de um toque de recolher. Nós conversamos com os rapazes abordados pela polícia. Eles correm quando vem uma viatura. Relatam que sofrem agressões de policiais. Os policiais aqui são tudo covardes, rapaz. Vamos começar a bater nele também, eles não vão gostar, não. Porque todo dia eu machuco, eu tomei uma bolada hoje, ó. Durante todo o tempo que estivemos no bairro, nossa equipe se sentiu vigiada, intimidada. São sensações que a população já está acostumada a sentir. Meu avô falou pra mim não sair de casa, porque estava dando tiroteio e os caras falaram para não sair de casa. A polícia apreendeu 25 quilos de maconha na tarde de hoje em André Carlone, na Serra. No mesmo bairro, um rapaz de 21 anos foi assassinado. Uma mala de viagem cheia de maconha, 25 quilos. De acordo com a polícia, a droga seria comercializada em vários pontos da Serra. A apreensão aconteceu por volta das 3 da tarde, num prédio no bairro André Carlone. Estávamos patrulhando o bairro André Carlone quando avistamos 3 indivíduos frente a um condomínio, ali na André Carlone. Esses indivíduos, ao ver a presença da polícia, efetuaram fuga, começaram a correr. Nós fomos atrás deles dentro do condomínio, subimos as escadarias, revistamos corredores e vimos essa mala em cima de uma laje próxima à caixa d'água. Nessa mala foi encontrada a quantidade de droga que vocês estão vendo. Os 3 suspeitos fugiram. Na mesma tarde, um rapaz foi assassinado com vários tiros no bairro. O auxiliar administrativo Marcos Vinícius dos Santos Vitorino, de 21 anos, foi baleado próximo a um condomínio onde funcionava uma boca de fumo em André Carlone. O homicídio aconteceu menos de 2 horas depois da apreensão de drogas aqui no bairro. A equipe do SAMU tentou reanimá-lo por mais de 40 minutos. Várias pessoas acompanharam o trabalho da equipe de emergência. Segundo a polícia, ele pode ter envolvimento com o tráfico de drogas. O dono de uma lotérica em Vila Velha sofreu 2 golpes nesse mês. O prejuízo foi de R$9 mil. Confira. 2 segundos foi o tempo que esse suposto cliente gastou para realizar o furto nesta casa lotérica em Vila Velha. Câmeras de segurança flagraram a ação. Olha o que esse homem faz. Finge fazer uma troca de dinheiro no caixa. Quando recebe, pede para a atendente o valor total em dólar. Ele tira 35% da quantia e esconde na palma da mão. Levou o que já tinha e o que seria trocado. Foi muito rápido, eu fiquei surpresa. Na hora que ele pede para trocar, te confunde, vem falando meio embolado e vem com R$3.600 em nota de 100, pede para trocar por 50. Eu desconfiei, vi se a nota era falsa, pedi meu amigo do lado para conferir a nota era verdadeira e fui trocar por de 50. Quando eu estava trocando, aí eu entreguei para ele me disse que queria em dólar. Aí eu desconfiei porque eu já tinha ouvido falar desse golpe, fui lá em cima comentar com o gerente. Aí ele falou bem assim para mim, conferir o dinheiro e não trocar. Só que na mesma hora ele me devolve. Então não dá, foi muito rápido, não dá para perceber que ele pegou alguma coisa. Ele me furtou R$1.300. O fato aconteceu no dia 23 de outubro e não parou por aí.
Não dá nem para imaginar que esse homem aplicaria 4 golpes nesta mesma lotérica, usando cheques falsos, 3 no mesmo dia. Esses 2 aí foram usados pelo estelionatário. Segundo o proprietário da lotérica, que não quis se identificar, todos os documentos estão no nome de empresas laranjas. Nessas imagens, o golpista foi questionado pelo gerente sobre a situação. O homem demonstra inquietação. Chega a fingir uma negociação por telefone com uma outra pessoa. Desconversou. Fato que aconteceu no início do mês. Várias casas lotéricas da Grande Vitória foram vítimas do golpe do estelionatário. A princípio, supostamente por uma pessoa, mas devem ter outras envolvidas na situação. Mas o que mais impressiona o proprietário é com relação ao conhecimento do golpista em compensação bancária. Me impressiona porque é uma pessoa que tem um certo conhecimento da compensação bancária. Eu não sei se tem alguém trabalhando com ele juntamente no banco, mas é um cara que tem um pleno conhecimento e da forma que ele fez, de várias tentativas, eu acredito que ele sabe todo o trâmite legal do processo interno do banco, né? De fazer esse golpe justamente na greve dos bancários. Então ele ganhou tempo com isso, né? Eu fiquei sabendo por alto que aqui na Grande Vitória teve outras loterias que foram caíram no mesmo golpe. O prejuízo foi de R$9 mil em um mês. Prejuízo grande. Só esse mês de outubro foram 2 golpes, né? Totalizando aí R$9 mil de prejuízo na loja. Infelizmente aqui no Brasil a situação de impunidade total e a gente tem que viver um dia e depois do outro e ir para frente, porque infelizmente não tem o que fazer. E quem tiver informações sobre o estelionatário que aparece nas imagens pode ligar para o número 181 da Polícia Civil. Você não precisa se identificar. Funcionários de uma empresa de telemarketing foram presos acusados de fraude na venda de serviços de uma operadora. Chayene Oliveira Gomes, de 21 anos, Cimer Raquel Carvalho, de 20 anos e Michael Fernandes Pinheiro, de 22, foram presos na manhã de hoje. Eles trabalhavam em uma empresa que prestava serviços de telemarketing para uma operadora. A polícia acredita que o golpe tenha causado um prejuízo de R$60 mil à empresa. O esquema era simples. Com dados de familiares e amigos, eles davam entrada no serviço. Com a ajuda de terceiros, eles confirmavam esse pedido e recebiam a comissão. Mas na hora da execução do serviço, o pedido era cancelado e eles ficavam com o dinheiro. Desconfiada da grande quantidade de cancelamentos de serviços desde março deste ano, a operadora entrou em contato com a empresa de telemarketing, que acionou a polícia. Esses formulários eles eram preenchidos de próprio punho pelo funcionário, né? A partir desse momento a gente conseguiu identificar quem era o funcionário responsável. Bom, essas informações que eram colocadas nesses formulários eram informações geralmente de familiares, endereços antigos próprios, pessoais, que eles utilizavam, além de telefones também, deles próprios e de familiares. Há a participação de outras pessoas envolvidas, mas por enquanto foram só essas 3 prisões e as investigações ainda vão continuar. Profissionais e estudantes do curso de Serviço Social da EMESCAM fizeram um protesto ontem em Vitória. Eles reclamam que vários professores foram demitidos nos últimos anos e a faculdade não teria feito novas contratações. Essa manifestação pacífica aconteceu na Avenida Reta da Penha, no horário de bastante movimento. Cartazes pediam educação de qualidade e lembravam dos 12 professores demitidos nos últimos 3 anos no curso de Serviço Social e somente um contratado. Uma das coordenadoras do centro acadêmico disse que eles querem uma resposta da direção, já que o ano letivo dos alunos foi prejudicado. Nós estamos tendo problema com o TCC, nós estamos tendo problema com o projeto de extensão, a gente está tendo problema com as pesquisas, porque não temos orientadores mais. Os nossos professores que estão ficando ainda na gestão estão sobrecarregados. Um professor para dar TCC para 30 alunos. Uma carta de protesto foi redigida pelos manifestantes. Ela vai ser enviada ao Conselho Federal de Serviço Social e à Associação Brasileira de Pesquisa em Serviço Social
para que eles conheçam a situação enfrentada na EMESCAN. Uma das fundadoras do curso foi demitida na semana passada. Segundo Ana, isso é um desrespeito com professores e estudantes. A nossa demissão, o critério não tem um critério. Não se demite um professor a 50 dias de encerrar o semestre. Nós não podemos concluir o programa da disciplina, não podemos concluir o processo de orientação de monografia. A nossa coordenadora simplesmente chegou e disse: a EMESCAN não precisa mais do trabalho de vocês. E os alunos não sabem o que vai ser feito deles. Apesar do protesto, os manifestantes deixaram uma das pistas liberada. A Guarda Municipal de Vitória acompanhou de perto, apenas para orientar os motoristas. A assessoria de imprensa da EMESCAN informou que a diretoria da faculdade soube da mobilização dos alunos apenas pelas redes sociais e que está aberta ao diálogo. E que na última sexta-feira, dia 18, foi solicitada uma reunião com os alunos e a coordenação do curso. Mas o encontro não aconteceu porque os estudantes não confirmaram presença. A seguir, a Federação Capixaba de Badminton organiza ranking para beneficiar atletas com boa colocação. É já já. Acidente grave com um pintor de parede hoje à tarde em Vitória. Ele foi atingido por uma forte descarga elétrica. A nossa equipe flagrou o momento em que os bombeiros faziam resgate do pintor Leonardo Ferreira da Silva, de 25 anos. Segundo testemunhas, ele estava pintando essa fachada quando essa barra de metal que ele usava para estender o rolo encostou no fio de alta tensão e liberou uma grande descarga elétrica. Leonardo ficou suspenso na corda de segurança e foi ajudado por colegas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a altura dificultou o resgate. O resgate 01 chegou no local, a vítima já estava lá no alto, a mais de 4 metros de altura, com cerca de 90% do corpo queimado. Fizemos a estabilização do mesmo e esperamos a guarnição da BS-01 chegar com todo o equipamento, com a marca SCAD, para poder descer o mesmo com segurança. Após quase uma hora, os bombeiros conseguiram retirar o pintor. Ele foi atendido por uma equipe do SAMU. A gente observou que tinha queimadura superficial, sim, queimadura de 2º grau, mas de grande extensão, que classifica ele como um grande queimado. É um paciente que perde muito fluido corpóreo, eletrólito e precisa de reposição de volume com soro imediato. O acidente chamou a atenção de curiosos. Parte do trânsito da Avenida Leitão da Silva ficou interditado e o trânsito ficou lento, mesmo com a ajuda da Guarda de Trânsito. O pintor foi levado para o Hospital São Lucas e o quadro dele é estável. A Federação de Badminton começa a ranquear os atletas capixabas. O objetivo é possibilitar a inclusão dos jogadores em programas como o Bolsa Atleta. Pela primeira vez, depois de quase 3 anos de realização do Campeonato Estadual de Badminton, a competição vai ranquear os atletas capixabas. Isso vai acontecer justamente para que os atletas possam receber os benefícios que merecem. Assim como a Confederação, a Sul-Americana e a Internacional, todos ranqueiam seus atletas para a participação que vai da Olimpíada aos campeonatos nacionais, fica com toda certeza uma forma mais justa para a gente estar ranqueando todas as nossas categorias, tendo as nossas competições estaduais, que são essas que nós estamos transcorrendo em 2013, porque o nosso calendário ele é do 2º semestre de 2013 ao primeiro semestre de 2014. E essa variação tem sido imperativa para a gente, inclusive por causa daquilo que a gente consegue através do governo estadual, que são as passagens aéreas pelo Compete. Então, assim, fica mais justo eu poder explicar também ao gestor estadual por que eu estou pedindo a passagem aérea de um indivíduo ou de outro. Os atletas da Vila Olímpica gostaram da novidade do estadual e sabem muito bem por que eles precisam ser ranqueados. O bom de ter o ranking é que a gente já se garante, né? Porque, tipo, se eu estou em primeiro, eu já sou um dos primeiros cotados para viajar e assim vai indo. É bom que o esporte também já tem os melhores representantes e já vai melhorando.
Com o ranking, a gente tem mais facilidade de conseguir as passagens do Compete, que facilita a gente ir para os nacionais. Agora, além do estadual, os atletas da Vila têm a segunda etapa do Campeonato Brasileiro pela frente e sabem que a competição é forte. Eu espero um bom ranking em Natal, que se eu conseguir o ranking, pode ir para fora do Brasil. O Hora News fica por aqui. Para você, uma ótima noite. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.